Bom dia, graça e paz, seja muito bem-vindo aí para mais uma manhã de louvor, de adoração ao nosso Deus. Daqui a pouquinho eu quero estar ministrando uma palavra ao seu coração e eu creio que Deus falará profundamente a sua vida. Sejam todos já muito bem-vindos e eu sei que hoje Deus tem algo especial para a minha vida, para a sua vida. Como diz a palavra, esse é o dia que o Senhor já fez. Alegremo-nos nele. Hoje é um dia de festa, é um dia de celebrarmos. É um presente de Deus podermos estar vivos, gozando de plena saúde. Também é bem verdade que existem pessoas que nós amamos, que estão enfrentando nesse momento também problemas de saúde. E nós queremos aqui nessa abertura desse culto orar pela vida do Luiz. Nós queremos orar pela vida do Adalto, orarmos também pela vida da Cíntia, da Tati, que tiveram uma perda significativa essa semana. Nunca é bom perder, principalmente um irmão, não é? E que Deus possa estar consolando, confortando. Vamos estar orando também pela vida da Noemi Rafaela, que Deus possa ajudá-la também nesse momento difícil. E Deus está no controle. Eu quero chamar você agora, nessa manhã, a unir a sua fé à minha, e que possamos interceder pela vida dessas pessoas agora. Amém? Ore por alguém que você conhece, por alguém que você sabe que está enfrentando um momento de saúde complicado, delicado. Deus é Deus, Ele pode fazer infinitamente mais, além de tudo quanto pedimos ou pensamos. Nosso Deus está no controle. Vamos orar? Então, se você não decorar esses nomes aí, pelo menos você se lembra assim: pastor, Deus, abençoe essas pessoas que o pastor citou o nome aí, amém? O Adalto, o Luiz lá em Belo Horizonte, o Adalto é de Luisburgo, o Luiz em Belo Horizonte, a Noemi Rafaela é lá de Betim, ok? A Tati e a Cíntia é de Mimoso do Sul. E coloque também a vida aí dos seus entes queridos, seus parentes, aqueles que você quer ver também aos pés do Senhor. Vamos orar. Deus está no controle, Deus pode, Deus faz infinitamente mais, além de tudo quanto pedimos ou pensamos. Vamos orar. Grande Deus e Pai, nós colocamos agora diante do Senhor a vida destas pessoas. Toma a vida do Adalto, toma a vida do Luiz, da Noemi Rafaela, da Tati, da Cíntia e de tantos, Pai, que nesse momento estão enfrentando problemas sérios de saúde, pessoas, meu Deus, que estão hospitalizadas agora, mães, pais que estão intercedendo pelos seus filhos. Meu Deus, entre em cada lar, em cada família agora, esteja abençoando, meu Pai, livrando de todo perigo e de todo mal. Sê conosco nesse culto dessa manhã, fala, Deus, ao nosso coração, através da Tua palavra, e que nós possamos, ó Deus, em o nome de Jesus, explanar com responsabilidade, com temor e tremor a Tua palavra nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor? Pecados
nosso Deus é grande, e não há outro tão grande, tão tremendo, quanto o nosso Deus. Deus é bom e Ele é fiel em todas as suas promessas. É o que nós vamos declarar aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Quão grande é o meu Deus, e a sua glória enche toda a terra. Eu não tenho dúvida disso. Então declara: Gadol Elohai, Surki Gadol Elohai, Koehad Ireh Gadol Elohai. Mais uma vez, vamos declarar: Gadol Elohai, Surki Gadol Elohai, Koehad Ireh Gadol Elohai. Shem Me'al Kosher, Utchalayu Ilechale, Libi Yashir Ki Gadol Elohai. Shem Me'al Kosher, Utchalayu Ilechale, Libi Yashir Ki Gadol Elohai. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Cante conosco: quão grande. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Gadol Elohai, Surki Gadol Elohai, Koehad Ireh Gadol Elohai. Glória a Deus. Deus é bom, Deus é fiel, Deus é bom em todo o tempo. E eu quero estar ministrando uma palavra ao seu coração nessa manhã, sobre o tema 24 horas. Como a vida da gente muda em 24 horas, minutos. Tudo que parecia estar sob controle, tudo certo, do jeito que nós projetamos, do jeito que sonhamos, idealizamos, tudo certo. Mas de repente, parece que veio um tsunami, e tudo aquilo que nós nos firmávamos, tudo aquilo que nós acreditávamos, nos é tirado de assalto. A nossa paz, a nossa tranquilidade, de repente a vida da gente dá um 180, não é nem um 360, voltando para a mesma direção. É um oposto, é um paradoxo. 24 horas, o que pode acontecer na vida de uma pessoa num tempo tão curto como esse? Porque 24 horas pode ser uma eternidade
dentro de uma perspectiva. E 24 horas pode ser como fração de segundos, depende do momento. A minha pergunta para você aqui nessa manhã é se agora você soubesse que está vivendo as suas últimas 24 horas, o que você faria? Como você administraria a sua vida agora? O médico vira e diz: daqui a 24 horas acabou. Por uma circunstância, alguém declara, vem um diagnóstico que você jamais queria ouvir. E de repente te é declarado: você tem 6 meses de vida, 1 ano, 3 meses, 2 meses. Olha, pode ser a qualquer momento. Quem nos garante que eu e você não estamos vivendo agora as nossas últimas 24 horas? E é sobre essa palavra que eu quero chamar você a pensar, a refletir um pouco comigo nessa manhã. E que Deus possa falar de forma poderosa ao seu coração e que nós possamos, a partir de agora, gerenciar com mais sabedoria o tempo que temos. Se alguém me perguntar quantos anos eu tenho, eu direi: já tive. Quantos terei? Não sei. Deus assim o sabe. Mas eu quero pautar a minha palavra na perspectiva das Sagradas Escrituras. Eu quero tentar de alguma maneira mostrar para você como foi que Jesus decidiu viver as suas últimas 24 horas. Evidentemente que eu não vou esgotar esse assunto e não tenho a menor pretensão também de fazê-lo, porque sei das minhas limitações, eu não conseguiria. Mas de uma maneira bem breve, eu vou tentar mostrar para você algumas coisas que o nosso mestre fez com o tempo que tinha. No caso, as suas últimas 24 horas. No Evangelho de Mateus, capítulo 26, convido você a abrir comigo no seu dispositivo, na sua Bíblia. Acompanhe comigo essa leitura, Mateus, capítulo 26, do 17 ao 20, que diz assim: no primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade ter com certo homem, diz-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara, e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. No versículo 39 de Mateus 26, também diz o seguinte: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. No capítulo 27, no versículo de número 50, diz assim: Jesus, clamando outra vez em grande voz, entregou o seu espírito. Nós analisamos aqui estas passagens, e aqui é a semana final de Jesus. Aqui ele está reunindo os seus discípulos para a comemoração do Pêssar, da passagem, da Páscoa. E agora ele está entrando nas horas finais para cumprir o seu propósito, para cumprir com o seu chamado. Eu e você, nós nos preparamos muito bem para viver. Nós fazemos planos, onde passaremos as próximas férias, o que vamos construir, o que vamos reformar, como vamos administrar determinadas situações, e a gente planeja, e a gente sonha, e não sou contra, devemos fazê-lo, sonhar é bom, ninguém vai além dos sonhos. Mas nós não estamos nos preparando para algo que é real e concreto. Querido, um dia, todos nós
teremos que passar por esse processo. Em 1 Coríntios 15, 26 diz que o último inimigo a ser abatido, a ser vencido, é a morte. Porque o pecado entrou e a morte então chegou para todos os homens. Esse não era o propósito, nem o plano de Deus de início. A minha pergunta é: estamos nos preparando? Como está a sua vida se o Senhor lhe chamar hoje? Ouvimos muito poucas ou quase que nada de mensagens dizendo sobre a volta de Cristo ou sobre a nossa partida. Uma certa feita, um jovem conhecia um rabino muito famoso e então ele decidiu ir visitar esse rabino. Não diferente desse jovem, tanto eu quanto você, quando somos informados que iremos para um determinado lugar, para uma determinada cidade, que nós nunca fomos, o que é normal fazermos? Imaginar como é que é esse lugar. As pessoas dizem: olha, lá tem um rio. Aí você imagina como é o rio. Olha, a praça lá é muito linda, tem muitas flores. Então você vai criando uma imagem na sua mente. Mas quando você chega lá, era igual você pensou? Era igual você idealizou? Não era. É tudo diferente. Tem a praça? Tem. Mas não é do jeito que você visualizou na sua mente. Tem o rio? Tem. Mas é totalmente diferente da maneira como você a criou aí na sua mente. E esse jovem então ele criou uma ideia. Porque esse rabino tinha muitos livros vendidos para todo mundo. Então ele imaginou uma baita de uma mansão, uma casa extraordinária. Então quando ele chega, para sua surpresa, o rabino morava num quarto. A sua casa resumia-se a 5 por 4, 20 metros quadrados, onde tinha uma cama, um fogão, uma escrivaninha e uma estante lotada de livros. E o jovem então, meio que surpreso, perplexo, disse: rabino, onde estão as suas coisas? Cadê a sua casa, os seus móveis? Onde o senhor mora? Onde estão os teus bens? O rabino riu e perguntou para ele assim: jovem, eu que lhe faço essa pergunta. Cadê a sua casa? Cadê os seus móveis? Onde estão os seus bens? Cadê as suas coisas? Ô rabino, o senhor está de brincadeira, né? Eu estou aqui de passagem. O rabino disse para ele: eu também. Percebe? Que nós estamos valorizando o temporal e estamos ignorando aquilo que realmente importa, as coisas eternas. Todos nós estamos aqui de passagem, mas é bem verdade que muitos estão vivendo aqui como se fossem viver aqui para sempre. O autor aos Hebreus, ele fala algo tão extraordinário quando ele diz: porque nós não temos aqui uma pátria permanente, mas buscamos aquela que há de vir. Estamos aqui apenas de passagem. E se estamos aqui de passagem, a minha pergunta para você aqui, ainda nessa introdução, é: como você está administrando o seu tempo? Como você administra a sua vida? Longe de mim tentar frustrar os teus sonhos e projetos. O próprio Jesus disse: trabalhai até que eu volte. Sonhe, planeje, construa, mas não faça disso aqui o seu permanente, porque aqui é tudo transitório. Nós, na verdade, irmãos, somos seres extraterrestres tendo uma experiência terrena. Todos estamos aqui de passagem. Um dia todos nós partiremos daqui. E a minha pergunta e o tema da minha mensagem dessa manhã é: 24 horas. Se você tivesse, a partir de agora, 24 horas, como você iria administrar a sua vida? Quando olhamos para o mestre, a gente percebe algo muito diferente, mas também, ainda aqui nessa introdução, um texto que me chama a atenção é de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 4, e lá diz assim: o coração do sábio está na casa do luto, mas os dos insensatos na casa da alegria. Olha bem, versículo 2: melhor é ir à casa onde há luto do que ir na casa onde há um banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem por consideração.
Quando a gente está na casa da alegria, ninguém pensa. Quando falamos em morte, a gente diz: ei, isola, não fala disso, vamos conversar de outra coisa. Mas irmãos, como não conversar de algo que todos vamos passar, não importa a sua raça, credo, cor de pele, posição social, todos iremos passar, todos passaremos por esse processo, é inevitável. A menos que Jesus venha e arrebate a sua igreja, e eu oro muito por isso, mas é bem verdade que o futuro a Deus pertence. E quando nós olhamos isso aqui, pensamos logo na grande dificuldade que temos de falar sobre esse assunto. E realmente não é fácil. Jesus é o nosso grande modelo, inclusive nessa hora. Em João, no capítulo 10, versículo 17 e 18, ele declarou: é por isso que o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para depois tornar a tomá-la. Ninguém tem o poder de tirá-la de mim. Eu espontaneamente a dou para depois tornar a reavê-la. Então, quando nós lemos aqui no texto de Mateus, quando Jesus declarou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Desmistificando esse texto também, o que Jesus estava pedindo não era para não morrer na cruz. Muitos cristãos têm pegado esse texto de Mateus, quando Jesus diz: Pai, se possível, passa de mim o cálice, dizendo: a morte não é fácil não, porque até Jesus Cristo temeu a morte. Ele falou: Pai, passa de mim esse cálice. Mas não foi isso que Jesus disse. Essa expressão que ele usa do cálice nada tem a ver com a morte, e sim com o receber o pecado em si fazer maldição, porque Jesus bem sabia que no momento em que ele recebesse o pecado de todos nós, haveria uma ruptura entre ele e Deus. Por isso a sua exclamação naquela cruz no aramaico, que foi: Eli, Eli, lama azavtani, Deus meu, por que me desamparaste? Porque o próprio Deus não suportou olhar para o seu próprio Filho, se fazendo maldição por mim e por você naquela cruz. O que Jesus quis dizer com o passar de mim este cálice foi: dá para morrer sem ter que me sujar, sem ter que me contaminar com essa imundície do pecado? Se todavia não for possível, cumpra-se a tua vontade e não a minha. Se você olhar atentamente e ler com calma Apocalipse capítulo 17, você entenderá que Jesus não morreu na cruz há 2000 anos atrás. A Bíblia diz ali que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Antes do mundo ser mundo, antes das coisas serem criadas, Jesus já havia morrido naquela cruz. Ele não está preso a tempo nem espaço. Essa decisão e esse projeto e esse processo já estava bem estabelecido no coração do Mestre. Por isso a sua citação de João 10, 17 e 18, o Pai me ama porque eu dou a minha vida e olha, ninguém pode tirá-la de mim. Então eu espontaneamente a dou para depois tornar a reavê-la. Então o amor consiste em dar. O amor não subtrai. O amor não divide. O amor soma. Olha aí que coisa interessante. Então o nosso exemplo, e inclusive nessa hora, é o Senhor Jesus. Quando nós olhamos para a palavra, nós vamos perceber que Jesus ele decidiu viver as suas últimas 24 horas cumprindo com o seu propósito, com o seu chamado. Se eu fosse morrer amanhã, eu faria uma refeição com as pessoas que eu amo? Eu tiraria um tempo para as pessoas que eu amo, para almoçar com elas ou jantar com elas? Aqui em Mateus capítulo 26, no versículo de número 15, que me queres dar? E eu vos entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. O que eu quero que você entenda agora? Ele vai se assentar à mesa para um jantar com uma pessoa que estava negociando o preço de sua vida. Nos assentarmos à mesa para uma refeição
sabendo que eu só tenho poucas horas de vida, eu vou optar em escolher alguém que está me traindo para fazê-lo? Eu vou lavar os pés daquele que está me vendendo por 30 moedas de prata? Querido, isso não era surpresa para Jesus. O profeta Zacarias, no capítulo 9, versículo 9, já tinha predito isso. Essa profecia, ela é datada a cerca de 487 anos antes de Cristo. Então, o que nós podemos perceber aqui é que Jesus já sabia dessa questão. Zacarias 9:9 diz: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí vem o teu rei justo Salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Como que Jesus entrou? Estava predito até a maneira como ele entraria em Jerusalém. Então, querido, o valor também já tinha sido predito 487 anos antes desse acontecimento. Olha o que diz Zacarias capítulo 11, versículo 13. Então o Senhor disse: arroja isso ao oleiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles. Tomei as 30 moedas de prata e os arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Jesus já sabia até por quanto seria o seu preço. Por isso José tipifica Cristo lá, quando seus irmãos o vendem. Você percebe isso? Ele estava sentado na mesa com uma pessoa que disse: só acredito se tocá-lo. Ele estava sentado à mesa com alguém que daqui a algumas horas ia dizer: nunca vi esse homem na minha vida, não conheço, não sei quem ele é, tomara que morra mesmo. Isso está em Marcos 14:71, e quem proferiu essa maldição foi o próprio Pedro. Percebe? Se você tivesse 24 horas de vida, você queria se assentar à mesa com esse tipo de pessoa? Jesus decidiu, você sabe por quê? Porque amar não é uma troca. Eu não amo você porque você me ama, eu amo você porque o amor de Deus está em mim. O apóstolo Paulo, ele discorre isso de uma maneira extraordinária. Aonde que ele fala isso? Lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 15, Paulo declara: eu de boa vontade me gastarei, e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei eu menos amado? Em outras traduções, o que Paulo vai dizer é: ainda que vocês me amem menos, eu amarei vocês muito mais. Porque amar não é uma troca. Eu não amo você porque você me ama. Jesus decidiu passar as suas últimas horas com os homens que ele caminhou por 3 anos e meio, independentemente do que aqueles homens iriam fazer com ele. Amar é uma decisão, não é um sentimento. Senão o mestre não teria dito: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amo. Então ele sabia o preço, ele sabia o custo, ele saberia o valor, ele sabia. Então ele decidiu estar ali. Em Mateus 26, do 17 ao 20, nós vimos o próprio Jesus dizendo: preparem a mesa, preparem tudo para que celebremos a Páscoa. Era uma quinta-feira, já avançando para a sexta. Para nós, o dia muda a 0 horas. Para o judeu, às 18 horas, já inicia um novo dia. Por exemplo, hoje é domingo. Às 18 horas de hoje, já não é mais domingo para o judeu. Já começou a segunda-feira. Percebe? Então aqui no final da quinta-feira, Jesus está agora se preparando com os seus para a festa do Pêssar, a festa da Páscoa, onde todo israelita comemora a libertação do seu povo do tempo de escravidão do Egito. Era um momento ímpar. O historiador Flávio Joséfo declara que nesse período havia quase 1 milhão de judeus em Jerusalém
para a comemoração do Pêssar. Então o que nós podemos ver aqui? Ele reuniu os amigos, mesmo sabendo que esses iriam traí-lo. Se fosse você, o que você faria? Você se lembra de José? Imagine você agora sendo vendido pela sua família. Os seus irmãos te jogam num buraco, numa cisterna rota dentro de no meio de um deserto. Depois lhe vendem para uma caravana de ismaelita. Você vai parar na casa de um Potifar da vida. A mulher o acusa por algo que você não fez, você vai passar mais de 10 anos na cadeia. Mas onde começou o ciclo? Com a traição dos seus irmãos. E agora, a vida, o destino, coloca os seus irmãos para comer à mesa junto com você, porque foi o que aconteceu com José. José agora tinha o poder de vida e de morte naquela terra do Egito. Se as pessoas que lhe traíram, lhe venderam e fizeram com que você passasse os piores anos da sua vida, de sofrimento, acusações levianas, e agora eles estão à mesa com você, você tem o poder na mão de fazer o que quiser, o que você faria? Se você que está me assistindo agora, pensa, eu daria o troco, agora eles iam ver o que é bom para a tosse, eles iam passar por a mesma coisa que eu passei. Você entende porque José governou o Egito e você não está conseguindo governar seus próprios sentimentos? Você percebe porque Deus não vai te colocar para governar coisas grandes? Porque diz a palavra que José sentou na mesa com eles e não se deixou descobrir pelos seus irmãos, porque José queria ter a plena convicção de que estava tudo bem resolvido isso no coração dele. Depois ele se dá a conhecer, e diz o texto de Gênesis, que até a casa de Faraó ouviu o choro de José. Você imagina o quanto que aquele homem chorou naquele dia, quando ele foi olhando todos os seus irmãos à mesa. Meu querido, quem os traiu foram eles, eu não preciso fazer a mesma coisa. Quando Saul diz para Davi, toma aqui minha armadura, toma meu capacete, toma minha espada, Davi foi muito sábio, Saul estava sendo esperto, porque Saul poderia dizer, não, Davi ganhou porque usou a minha espada, Davi ganhou porque o Senhor foi com ele, porque ele estava usando a minha couraça, a minha armadura, os meus paramentos. Davi olhou para Saul e disse, Saul, toma aqui o teu capacete, toma a tua espada, toma aqui o teu escudo. Saul, eu não preciso de nada disso, eu só preciso do poder de Deus na minha vida. Se nós usarmos as roupagens do mundo, nós vamos ficar ridículos. Davi tomou uma sábia decisão, José tomou uma sábia decisão. Lá no capítulo 50 de Gênesis, quando nós percebemos ali no capítulo 49, indo para o 50, Jacó já avançado em dias, ele vem a óbito. Então os irmãos de José agora dizem, agora José mata a gente, porque agora o papai morreu, José nos conservou em vida por amor a papai, mas agora o papai foi. José, o que você vai fazer com a gente? Ele disse, ei, sou porventura eu Deus? Estou eu no lugar de Deus para julgar alguma coisa? O mal que vocês intentaram contra a minha vida, Deus transformou em bem, para que se conservasse em vida tanta gente como se vê hoje. E José tem uma sabedoria tão grande, ele tem 2 filhos, e ele coloca o nome de um dos filhos de Manassés e do outro Efraim. E como na cultura judaica o nome expressa uma perspectiva, um sonho, um ideal, Manassés significa esquecimento e Efraim significa 2 vezes frutífero. O que José estava passando para os seus irmãos, para a família e para a sua história é: o que passou na minha vida que não presta, apaga, o que conta é daqui para frente. Então Jesus decidiu sentar à mesa, porque quem vai trair são eles, não sou eu. Quem está agindo de forma leviana, superficial, são eles, não sou eu. Eu vim para dar a minha vida por eles, eu não escolhi para quem eu vou morrer. Eu vim morrer em favor de muitos. No outro dia eu falo sobre isso. Por que não de todos? Eu vim para morrer em favor de muitos, porque nem todos querem. Essa é a bem da verdade. Estava chegando agora uma hora crucial. A refeição já estava no fim. Jesus já tinha instituído agora a ceia do Senhor, fazendo uma transição da Páscoa para a ceia do Senhor. Assim como Abraão e Melquisedeque ali, quando
foi oferecido pão e vinho, já fazendo uma alusão ao que viria no futuro, a ceia do Senhor. Agora ela está acontecendo aqui. Jesus sabia da sua hora, ele sabia do seu momento. Eu quero enfatizar isso aqui para você. Olha o que diz no Evangelho de João, no capítulo 2, versículo 4, quando nas bodas em Caná, Maria vai pedir para que ele fizesse alguma coisa para salvar a reputação dos pais do noivo, com o fiasco de acabar o vinho, nem na metade talvez da festa do casamento. Diz aqui João 2,4, mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Se você pegar todas as referências do versículo 4 no rodapé da sua Bíblia, você vai ver que a hora na qual ele se refere é a hora da sua crucificação, morte e ressurreição. Ele diz: ainda não é a minha hora. Não apresse as coisas. Tudo tem o seu tempo. Sabe o que eu aprendo? Deus não é como eu e você, que convida alguém para ir almoçar na sua casa e depois a gente fala: o que nós vamos fazer, hein? O que nós vamos fazer? Nós convidamos fulano para vir almoçar aqui. Vamos fazer o que para ele agora? Quando Jesus te convida para a festa, a mesa já está posta, querido. Ninguém pega Deus de surpresa. Em Jó, no capítulo 42, no versículo 2, Jó declarou: eu sei que o Senhor pode tudo e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Deus sabe o que faz. Em Gálatas 4, versículo 4, a Bíblia diz: vindo pois a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher sob a lei. Plenitude do tempo indica que no tempo certo, na hora certa, tempo exato, momento ideal, Deus enviou o seu projeto de salvação para o mundo. Deus não é pego de surpresa concernente ao tempo. Ele sabe administrar muito bem o fator tempo. No capítulo 7 de João, no versículo de número 30, João capítulo 7, versículo 30, a Bíblia diz assim: então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. Eu quero dizer para você que ninguém vai fazer nada com você até que chegue a hora. Meu irmão, você não morre enquanto não chegar de fato a hora. Ninguém toca em você se Deus não permitir. Ninguém podia prendê-lo, porque ainda não era chegado a hora, o tempo. Se a nossa hora chegar, querido, em cair da cadeira, a gente quebra o pescoço e vai. Você tosse, rompe uma artéria. Existem vasos aí mais finos que o nosso cabelo. Um deles obstrui, você entorta e tchau. Quando o tempo chega, acabou. Nada vai acontecer fora do Kairos, do tempo de Deus para a sua vida. Creia nisso. Então você começa a administrar e a dirigir sua vida por fé e não por vista. E aí nós começamos a ver, no capítulo 16 de João, no versículo 32, Evangelho de João 16, versículo 32 diz assim: eis que vem a hora e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Eu quero dizer para você, Jesus sabe o que é ser abandonado, Jesus sabe o que é ser deixado sozinho, Jesus sabe o que é não ser lembrado. Foi por isso que a sua palavra final aos seus discípulos, em Mateus capítulo 28, versículo 20, ele diz para os seus discípulos: eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Meu irmão, quando a Bíblia diz aqui em Hebreus, eu quero ler isso com você e falar: Deus, segura o relógio aí, porque tem esse texto aqui de Hebreus, que eu acho ele fantástico. Hebreus capítulo 5, se não me trair aqui a memória, senão eu vou achar ele aqui para você. Olha bem, Hebreus 5:8. Embora sendo filho, e o filho aqui está com letra maiúscula, ó, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Ele aprendeu o que aprendeu porque passou o que passou. Ele se fez carne, se fez homem, para que quando você disser está doendo, ele sabe o que é dor. Porque o que
que você fala para Deus sobre dor? Ele é Deus. Você fala para Deus, Deus, eu estou com fome. Deus não come. Então como Ele sabe? Por isso Ele se fez carne. Então quando você diz que está sofrendo, que está difícil, Ele sabe o que você está dizendo. Porque Ele aprendeu por aquilo que Ele passou também. Então Ele sabe o que é ser abandonado. Ele sabe o que é você ser deixado pelos seus pais, pela sua família. Ele sabe o que é uma traição. Ele sabe o que é ser vendido. Ele sabe o que é você estar sentado numa mesa e saber que todos que te circundam não gostam de você, apenas te suportam e te toleram. Ele sabe o que é isso, porque Ele sentou numa mesa onde daqui a algumas horas aquelas pessoas iriam jurar nunca tê-lo visto antes. Mas mesmo assim Ele decidiu estar com aquelas pessoas. Mesmo assim Ele decidiu ser amigo. Porque se eu entendo que não é troca, se eu não coloco as minhas expectativas nos meus relacionamentos, então eu não vou me frustrar. Nos frustramos quando colocamos muita perspectiva, muita expectativa nas pessoas. E elas vão falhar. E elas vão errar. Mas querido, deixa eu te dizer um negócio. À noite, hoje, eu quero ministrar sobre amigo. O que é amigo à luz da Bíblia? Você vai ver que é muito diferente de tudo que você já ouviu. Eu quero ministrar isso para você. Eu nunca preguei essa mensagem aqui, nesses 1 ano e pouco que eu estou aqui. Mas eu quero ministrar sobre ela para você hoje. Mas deixa eu te dizer um negócio. Seus amigos falham. Vão falhar. Em muitos momentos, os seus amigos vão lhe decepcionar. Mas olha, eles não vão deixar de ser seu amigo por isso. Então não deixe de amá-los por causa disso. As pessoas falham, somos falhos, cometemos erros. Mas o amor de Deus em nós está acima de tudo isso. Amém? Vamos avançando aqui. Jesus agora se referindo ao seu momento de morte aqui em João 16, 32, como eu li. Não estou só, o Pai está comigo. Ele sabia que naquele momento Deus estaria com ele. Pergunto a você, se nós fôssemos morrer amanhã, daqui a 24 horas, você tiraria um tempo para ficar só? Não, eu quero ficar perto de muita gente. Se eu vou morrer, eu não quero morrer sozinho não. Eu não quero ficar só não, eu quero ter o máximo de pessoas à minha volta. Mas olha o que Jesus vai fazer aqui. Mateus 26, 37. Em Mateus capítulo 26, versículo 37, a Bíblia diz o seguinte: E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Presta atenção. Jesus chegou no Getsemane com 12. Dos 12, ele separou 3. Agora, já está sozinho. Porque o discípulo Pedro e os outros já estavam dormindo. Jesus volta, mas nem por 1 hora podeis velar comigo. Olha para você ver como é que é a questão aqui. Chega no Getsemane com 12, separa 3, e agora como é que ele está? Só. Mas ele já tinha dito, eu não estou só porque o Pai está comigo. Então, meu irmão, não se sinta só. Deus está com você. Em Mateus, no Salmo 23, versículo 4, ainda que eu ande por um vale de sombra e de morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Deus está com você, ainda que você ande por vales de sombra e de morte, Deus está com você e Ele vai com você. Creia nisso. Então nós vemos isso aqui. Como ter hoje um coração de Maria em mundo de Marta? Não entendeu? Mas eu vou te explicar. Lá em Lucas, no capítulo 10, versículo 38 ao 42, nós vamos ver aqui as irmãs de Lázaro, Marta e Maria. Marta estava preocupada com a casa, com isso, com aquilo, e arrumando as coisas, e Maria se assentou aos pés de Jesus e aquedou-se aos pés dele para ouvi-lo.
Como ter um coração de Maria no mundo de Marta? O mundo de Marta é um mundo onde as coisas, onde a arrumação, casa, eu tenho que fazer o almoço, agora tem esses homens para comer aqui, mas olha, Marta não é tão ruim quanto pintam. Depois nós ainda vamos ter muito tempo para falar depois de Marta também. Mas Marta também, ela é fundamental. O que nós precisamos é buscar um equilíbrio entre Marta e Maria para a nossa vida. Mas preste atenção, Maria é aquela que se assenta para ouvir aos pés do Mestre, enquanto a Marta é aquela que se preocupa com os afazeres. Quem você é, Marta ou Maria? Como ter um coração de Maria em um mundo de Marta? Porque esse é o mundo que nós estamos vivendo nele, sim ou não? O mundo onde nós estamos correndo atrás de audições, de projetos, estamos deixando, negligenciando momentos únicos, que é estar aos pés de Cristo. Agora é o tempo, esse é o momento de aproveitar que estamos em família, que estamos tendo tempo para a família, para colocar a nossa casa em ordem, a nossa vida em ordem. Olha bem, quando a gente fala de Marta preparando o alimento para Jesus, né? Que é o que está tratando ali, Jesus chega com seus discípulos, ela vai preparar o jantar, o almoço, enfim, algo para que eles pudessem comer. Quando nós olhamos para esse mundo também tem fome, esse mundo também tem sede. Se você buscar na sua memória ou no pai Google, você vai ver que lá em 1974 houve uma conferência para resolver a questão da fome. E nessa Conferência Mundial sobre Alimentação de 74, foi fixada uma data para eliminar, para erradicar a fome no mundo até 1984. Está lá no Google, pode ir lá e pesquisar. De 74 a 84, 10 anos se passaram e o problema da fome foi resolvido? Fala para mim, foi? Eu trabalhei por praticamente 5 anos no Hospital Regional em Betim. E num dado momento, eu fui cobrir férias de uma pessoa lá dentro da área administrativa ali do refeitório. Pensa em um negócio enorme, grande, era aquilo. E quando eu comecei a analisar a nutricionista, preparando tudo lá e olhando e tal, como que funcionava a administração daquele lugar, enorme. E aí, então, eu lá, estou trabalhando lá no setor, agora eu estou olhando, porque eu comecei no bloco cirúrgico, fui para o CTI, do CTI eu fui para trabalhar no RH, do RH eu fui cobrir férias de uma pessoa lá desse setor, depois eu fui ser secretário do diretor desse hospital e dali eu fui ser pastor. Mas o que me chama a atenção naquela cozinha? Quando acabou o almoço, todos os funcionários, acompanhantes, almoçar, terminou. A quantidade de comida que não foi tocada, que ninguém encostou o dedo, não era pouca coisa não, era muito. E eu pensando comigo, o que eles vão fazer com esse negócio? Sabe o que eles fizeram? Jogaram tudo no lixo, pedaços de carne, vasilhas enormes, que não foram tocadas. E eu falei assim, mas vem cá, por que vai jogar isso no lixo? Não, por que não doa? Manda isso aí para um lugar proletário, aí doa isso, doa para um asilo, doa para uma escola, sei lá, por que doa? Não pode doar, é lei. Mas é lei que não pode doar comida? Por que não pode? Porque se alguém passar mal, se sentir mal por causa dessa comida, o hospital é que tem que arcar com as responsabilidades e com tudo. Aí me explicaram um monte de burocracia, que para mim é uma burocracia. Mas explicaram lá os porquês. Então eu falei, poxa, então por que não calcula melhor esse negócio? Então por que não se calcula com critério? Porque o ser humano tem, infelizmente, essa questão, já que não é meu mesmo, por mim, a gente faz e trata de qualquer jeito. E nessa conferência que foi tratado a erradicação da fome, será que eles conseguiram?
Não sei, pense em você aí, chegue com uma conclusão. O que eu quero que você entenda com esse exemplo que eu estou dando, é que naquele momento, esses dados já estão extremamente ultrapassados, cerca de 815 milhões de pessoas são vítimas crônicas da fome. É lógico que esse valor aqui já deve ter subido, esse número, para muito mais do que isso. E na grande maioria das pessoas que estão passando fome são mulheres e crianças. Você sabia, isso aqui também já está obsoleto, que uma criança morre de fome no mundo a cada 7 segundos? A última pesquisa atualizada que eu vi agora chegou a 3,5. A cada 3,5 segundos, uma criança no mundo morre de fome. Eu penso que a mesma coisa se aplica à fome espiritual. Nós vivemos num mundo que tem fome e que tem sede de Deus e nem se dá conta disso. O profeta Amós declara que, Amós capítulo 8, versículo 11: eis que vem dias, diz o Senhor, eis que vem dias, diz o Senhor Deus, que enviarei sobre esta terra fome, não de pão, sede, não de água, mas de se ouvir as palavras do Senhor. O problema de uma pessoa quando ela está com fome é que ela come qualquer coisa. Se você buscar aí no Pai Google, vai lá, a internet agora também é cultura hoje, vai lá no Pai Google e você vai ver que um avião com um time de futebol americano sofreu um acidente nos Andes. Tem até filme com esse nome, se não me trai a memória, é Vivos, o nome do filme, onde o avião cai na Cordilheira dos Andes, no Chile, e uma parte dessa tripulação escapou. E uma senhora já idosa, não sei nem se vive até os dias de hoje, mas quando ela foi entrevistada por um jornalista, ele fez uma pergunta para ela. Essa pergunta me marcou, porque ele disse: qual foi a sensação que a senhora teve de comer carne humana? Porque o relatório, o filme que é baseado em fato real, para que eles não morressem, eles começaram a comer os outros que tinham morrido. Você sabe o que aquela senhora declarou? Só não foi pior do que a fome que a gente estava sentindo. Isso significa que a fome não respeita classe social, posição, cor de pele. Na fome a gente come qualquer coisa. Infelizmente eu já vi, na minha juventude, andando sem de Belo Horizonte, os mendigos virando latão de lixo e comendo comida podre. Eu quero dizer para você que quando a fome chega, a gente come qualquer coisa. Quando as pessoas têm fome e sede de Deus, o problema é que elas estão comendo comida podre também, porque a palavra de Deus não está sendo pregada como deveria ser. O tempo está passando, nós estamos nas nossas últimas 24 horas, eu não sei, mas ao invés de pregarmos Cristo, ao invés de levarmos uma palavra que alimenta, o que nós estamos fazendo, gente? Estamos muitas vezes em muitos púlpitos entregando comida podre, barateando o evangelho, vendendo e negociando Jesus como banana podre em final de feira, onde os meus lucros, as minhas ofertas, os meus dízimos têm mais importância do que vidas que estão sendo destruídas pelo pecado. A fome é negra. O tempo de buscar a Deus é agora. Em Isaías 55, versículo 6, a Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Querido, aproveite esse tempo de quarentena, reúna sua família, ore a Deus, glorifique a Deus, medite na sua palavra, faça culto doméstico, porque nós não sabemos o que o futuro nos reserva. Nós estamos vendo pessoas aí tocando como se a vida tivesse tudo normal, não está. As pessoas estão dizendo: estou doido que volta como era antes, mas o mundo que era antes, irmão, também não era a melhor coisa. Tomara que quando voltar, volte melhor do que era, porque se for para voltar o que era, o que o futuro nos reserva?
Irmão, nós precisamos rever as coisas. Se eu fosse morrer amanhã e se eu tivesse apenas agora 24 horas de vida, eu depositaria toda a minha confiança em Deus? Em Mateus 27:50 ele disse que ele entrega o seu Espírito. Olha aqui para você ver. E Jesus, clamando em grande voz, entregou o Espírito. Falou: Pai, receba o meu Espírito. Se você tivesse 24 horas, você oraria assim, entregando, depositando em Deus toda a sua confiança. Irmão, talvez se você sofresse um acidente, ou fosse diagnosticado, e tivesse pouco tempo, te garanto que a sua oração ia ser bem diferente das últimas que você vem fazendo. Te garanto que a sua adoração seria bem diferente do que essa que você tem prestado para Deus. Sabe qual que é o problema? Que se descobríssemos que temos apenas 24 horas de vida, é que tentaríamos viver em 24 horas o que não vivemos uma vida inteira. Querido, eu quero ir caminhando aqui para o final, dizendo para você o seguinte: como você gostaria de ser lembrado se você estivesse vivendo as suas últimas 24 horas? Bater uma porta? Pá, não me enche a paciência! Vocês só sabem ficar falando na minha cabeça. Quantas pessoas que vão carregar essa lembrança para o resto da vida? Porque a última palavra que puderam dizer para a pessoa que amava foi: não me enche o saco. E saíram. Não me torra a paciência. Perdão aí pela palavra chula, mas é a verdade. Se soubéssemos que veríamos aquela pessoa a última vez, talvez a abraçaríamos mais. Se soubéssemos que a última vez que vamos ouvir aquela voz, não desligaríamos o telefone com tanta pressa e velocidade. Uma hora dessa a gente acerta. Me lembro de um senhor, na última igreja que pastoreei, ele não era da nossa igreja, ele era de uma outra igreja, mas éramos próximos, éramos amigos, somos amigos. Ele falou comigo que: pastor, eu estava em casa, minha esposa aqui fez o café, a gente tomou o café junto. Eles têm uma fazenda de café, são produtores de café. E aí ela tem as criação que ela gosta da comida cedo. Aí enquanto ela vai lá para fazer, eu vou me preparar para sair, para ver os companheiros aqui, para pegar o pessoal para ir colher o café. Aí ela saiu, aí eu vi ela atendendo o celular com a filha dela. Ela conversou com a filha, desligou, falou comigo: vou ali tratar das galinhas e já volto. Mas aí ele percebeu que ela começou a demorar um pouco. E quando ele chegou, procurando ela, próximo a um poço d'água que eles tinham, eles criavam alguns peixes, o corpo dela estava boiando. Ela tinha tido um infarto fulminante e caído dentro do lago. Ele pulou e tirou ela e começou a tentar fazer o que ele podia fazer, mas não dava mais para fazer. Algumas pessoas que estão me ouvindo aqui sabem do que eu estou falando, conhecem a Beinha, o Adalto, o Madrugu, sabem de quem eu estou falando aqui. E aí ele falando para mim: pastor, se eu soubesse. A filha que falou com ela no telefone, aí quando desligou, a menina: poxa, se eu soubesse que aquela era a última vez que eu tinha falado com a minha mãe, eu teria falado por mais tempo. Irmãos, nós estamos perdendo tanto tempo com aquilo que não vale a pena, e aquilo que realmente é importante, nós estamos negligenciando.
E aí chega um tempo na vida que você tenta correr atrás do prejuízo, atrás do tempo perdido, e não dá para correr mais, o tempo passou. E aí fica aquela interrogação, aquela dor, aquelas dúvidas, tanto para ser dito, tanto para falar, e eu não falei. Tantas vezes eu quis dizer que amava, mas fiquei com vergonha e não disse. Tantas vezes eu quis pedir perdão, mas aí eu fui chegando como quem não queria nada, e aquilo passou e a vida seguiu e a gente simplesmente esqueceu aquilo. Querido, a vida está passando. Se você se lembrar de um tempo não muito distante, quando os Estados Unidos sofreu aquele atentado, quando eles revelaram algumas comunicações das pessoas que estavam num avião, em especial indo para o Pentágono, um homem que ligou para a esposa dizendo: amor, eu amo você, nosso avião está sendo sequestrado, eu não sei o que vai acontecer, mas eu quero dizer para você que eu amo vocês, diga para os meus filhos que eu os amo também. Eles não ligaram para o banco para saber quanto tinham na conta. Eles não ligaram para saber como é que estava o carro na oficina, ou a reforma da casa. Porque nessa hora, meu irmão, tudo que conta é a família. Tudo que conta são as pessoas que nós amamos. E na verdade, são as que nós mais negligenciamos durante a vida. E aí depois, nas últimas 24 horas que temos, nós queremos viver o que não vivemos uma vida inteira, onde tivemos o tempo para fazer e não fazemos. E agora a gente tenta abraçar o mundo com as pernas e não dá. O tempo passou. E a memória que nós temos foi daquela pessoa saindo da porta para nunca mais voltar. A memória que nós temos é daquele pedido de perdão que nunca foi dito. É de um eu te amo que nunca foi falado. Por isso eu quero dizer para você: não perca a oportunidade de dizer para as pessoas que você ama, que você as ama. Não perca a oportunidade de dizer: me desculpa, me perdoe, porque a vida está passando. Nas últimas 24 horas do mestre, ele falou: eu quero passar com eles. Eles têm problemas, eles têm defeito, mas eu os amo. São minha família. Estão comigo há 3 anos e meio no meu ministério. Pedrão, com esse jeitão dele aí, todo sanguíneo, mas eu amo Pedro. Tomé, você é sempre desconfiado, Tomé, só vendo para crer, mas eu amo Tomé com os defeitos dele. Irmão, só não teve jeito para Judas porque Judas não quis, porque ele foi consumido por um remorso tão grande. Mas se ele tivesse pedido perdão, ele teria sido perdoado. Ainda há tempo, ainda há tempo de hoje você ligar aí para algumas pessoas e dizer para elas: eu amo vocês, vocês são importantes para mim, eu amo vocês. Eu não sei quanto tempo a gente tem, mas muitos podem estar vivendo as suas últimas 24 horas. Então, viva cada dia, a cada momento, como se fosse o último, porque uma hora dessa a gente acerta. A força e o
Estamos aí quase chegando ao final de mais um culto de adoração ao nosso Deus. Espero que essa palavra tenha falado grandemente aí ao seu coração. Hoje às 18 horas, se Deus quiser, estaremos aqui novamente para adorar esse Deus, para falar do amor dele ao seu coração. E eu quero orar agora para que possamos encerrar esse culto, mas lhe pedindo mais uma vez, você que chegou depois aí, olha, orem pela vida do Adalton Kenup, orem pela vida da Noemi Rafaela. Lembra aí nas suas orações do Luiz, ele é filho do irmão Carlos Alberto, da irmã Célia, lá em Belo Horizonte. Orem pela vida deles, orem pela vida da Tati, da Cíntia, da mãe delas. Perderam um irmão essa semana. Que Deus possa confortar e consolar a família. Lembre aí dessas pessoas nas suas orações. Vamos orar? Grande Deus e Pai, mais uma vez, Deus, eu coloco diante do Senhor a vida dessas pessoas que já citamos aqui. Que o Senhor possa curar, que o Senhor possa restaurar. Tira toda a dor agora, Senhor. Ah, meu Deus, em nome de Jesus, Tu és o Jeová Rafa, o Deus que sara, é o Deus que cura. Meu Deus, liberta em nome de Jesus. Traz refrigério agora, Pai. Fortalece, ó Pai, os que estão caídos. Ponha-os de pé, Senhor. Fortalece a Tua igreja. Meu Deus, que nós possamos estar prontos para aquele grande dia, quando o Senhor nos chamar. Obrigado, meu Deus, por tudo, por cada vida nessa manhã. Dê a cada um dia de bênção e um dia de paz, em nome de Jesus. Amém. Querido, muito bom tê-los comigo aqui. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Fique em paz e até o culto de logo mais, às 18 horas, em nome do Senhor Jesus. Amém.